caras amigas Solange e Érica. Com relação ao relato anterior, que eu disse que no próximo eu iria contar todos os detalhes, que praticamente comprova que o nosso vizinho era sim um lobisomem. Então hoje eu irei contar com mais um relato que eu também já contei no meu canal. Apesar desse vizinho ter filhos, ele morava sozinho em uma humilde casinha de madeira, que estava praticamente caindo, além de ser construída à beira de um barranco, aumentando ainda mais o risco dela cair, pois era uma casa de madeira bem antiga, que estava praticamente apodrecendo. Mas com o passar dos anos, ele reformou a casa com madeiras novas. Ele era um senhor já de idade, aparentando ter mais ou menos 70 e poucos anos. Era magro, cor branca, media aproximadamente 1,70 m de altura. Apesar de ter uma idade considerada avançada, ele bebia e fumava muito, além de sofrer de bronquite desde criança, que segundo as suas palavras, ditas para minha mãe uma vez, a bronquite foi contraída pelo fato de viver pegando gatos no colo e engolindo pelos dos mesmos, que aliás, isso é fato, pois como os gatos têm aquele ronquidão, é fácil algumas pessoas acabarem contraindo a bronquite. Esse vizinho dificilmente parava em casa. Saía todos os dias de manhã para ir beber em um bar, que até hoje localiza-se no centro da cidade. E ele voltava para a casa somente à tarde, quando já estava perto de escurecer, perto das 18 horas, e pelo fato da sua idade avançada e pela bronquite, toda vez que ele subia a rua da nossa casa, tinha que parar para descansar. Fazia isso várias vezes seguidas, andava um pouco e parava, que no caso, além de ter bronquite, esses sinais são de quem tem enfisema pulmonar, devido ao cansaço, e como ele era fumante há anos, tudo indica que realmente ele tinha sim enfisema pulmonar, sem contar que ele vivia tossindo muito. Na época que eu tinha os meus 5 anos de idade, minha família e eu sempre ouvíamos os cachorros latindo. É claro que os cachorros latem por vários motivos, mas como na minha família sempre falamos sobre lobisomens, nós tínhamos uma suspeita que esse senhor virava lobisomem, pois sempre ouvíamos barulhos no quintal de sua casa. Mesmo ouvindo os barulhos, na época, nem passava pela nossa cabeça de olhar para vermos o que era. Eu me lembro que era só na quaresma que nós ouvíamos esses barulhos, que depende muito do tipo de lobisomem. E o tempo foi passando. Passado um ano, aos meus 6 anos de idade, ocorreu um fato com o meu irmão mais velho e alguns colegas nossos. Fato esse que eu já relatei, sobre eles terem visto 2 olhos vermelhos no buraco do telhado do banheiro da nossa casa, que com certeza era esse vizinho que virou lobisomem. E também teve outro relato que eu contei sobre o lobisomem que a minha avó viu perto do pé de limão,
que estava em frente à casa desse vizinho, que tudo indica que era ele também. Passados alguns anos, um amigo meu e dos meus irmãos, aliás, amigo da família, tinha o costume de vir dormir aqui em casa, sendo que às vezes, junto com meu irmão mais velho, esse amigo fazia uma cabana no quintal da nossa casa para dormirem. E teve uma noite, na época da quaresma, que esse amigo pousou aqui em casa. E ele teve a ideia de sondarmos para ver se realmente o vizinho era um lobisomem. Então, nós olhamos pela janela, que ficava de frente com a porta da sala da casa dele. E foi aí que as nossas suspeitas foram virando provas. Como nós sabíamos que quando ele estava em casa, as luzes ficavam sempre apagadas e ele vivia tossindo naquela noite, além das luzes estarem acesas e ele não estar tossindo, a casa estando o maior silêncio, observamos que a porta da sala estava meio encostada, o que comprovou que ele não estava em casa. E por ser tarde da noite, ele só poderia ter saído para se transformar. Passados mais alguns anos, eu comecei a observar as suas atitudes, que além de viver xingando sozinho e falando nomes feios, principalmente quando bebia, ele também não gostava que gatos e cachorros entrassem no seu quintal. E ele não falava praticamente com ninguém. E às vezes quando bebia, quando não ficava quieto, vivia de mau humor. Na sua casa tinha uma janela de frente para a rua, onde ele ficava todo dia olhando para a rua. E isso era algo rotineiro. Durante algumas noites, ele começou a frequentar a nossa casa. Era sempre cedo da noite, por volta das 18 horas. Mas não ficava por muito tempo. Ele vinha para assistir novelas e conversar, talvez por sentir-se sozinho e por querer companhia. E em uma dessas noites, minha avó havia terminado de fazer a janta e ofereceu para ele, custando ele aceitar. Mas no fim, acabou aceitando. Eu não sei se era por vergonha ou se tinha algum outro motivo, que poderia até ser devido ao fato dele não estar acostumado com janta e refeições normais, que eu irei explicar no decorrer do vídeo. Na época, a maioria dos nossos amigos e colegas das antigas viviam provocando ele, principalmente quando estava bêbado, e eles até colocaram alguns apelidos nele, de velho mandraca e canivete, pelo fato dele andar sempre com um canivete na cintura. Eles provocavam tanto ele que ele acabou decorando rosto por rosto.